E a gente começa esse debate informando que a disputa à presidência do Senado ganhou novos capítulos. A reeleição do senador Rodrigo Pacheco, que era como certa, parece que agora está sendo ameaçada pelo crescimento do número de votos a Rogério Marinho. A eleição para as presidências do Senado e da Câmara acontece em quarta-feira amanhã. E para conversar sobre o assunto, trouxemos ao meio-dia em Brasília o deputado federal Carlos Jordi e o analista político Fábio de Almeida Lopes. Tudo bem? Obrigada por vir ao meio-dia em Brasília. Obrigado, um prazer poder falar com você, Kis, Fábio e todos que nos acompanham através do Antagonista. Obrigada, deputado. Obrigado, deputado Jordi. Obrigada, Fábio. Fábio e o deputado Carlos Jordi já estão quase que figurinhas marcadas aqui no meio-dia em Brasília, justamente pelos comentários pertinentes, por trazer aqui informações importantes para quem está nos assistindo. E eu começo perguntando para o deputado Carlos Jordi. Deputado, como é que está essa disputa entre Pacheco e Marinho à presidência do Senado? Olha, como você disse, está uma disputa muito acirrada. A turma do Pacheco já dava como uma vitória certa, já estavam até comemorando, marcando festa, porque Pacheco realmente ele tem um número de partidos maior em torno da candidatura dele. Em tese, seriam 51 senadores. Então, ele, obviamente, estava radiante com essa possibilidade de sua reeleição, com uma larga vantagem, mas com esse recrudescimento da campanha do Rogério Marinho, que teve um apoio muito grande das redes, e eu tenho que dar os créditos aqui também para o Gustavo Gaia, que foi uma pessoa que tem atuado muito, por essa eleição da presidência do Senado, fez um site, ou como votasenador.com.br, para mobilizar os indecisos e também tentar reverter alguns votos, tem feito uma grande pressão nas redes sociais. Muitos estão declarando voto a Marinho, que é um candidato que tem uma serenidade muito grande, é o candidato que eu digo que é o candidato da altivez, é o candidato que quer devolver o protagonismo do Senado Federal, quer fazer com que o Congresso Nacional volte a ser respeitado como um poder, devolvendo as prerrogativas dos parlamentares, o artigo 53 da Constituição, que nos garante a nossa imunidade parlamentar, imunidade material, que vem sendo violada por avanços de um poder que não teve um voto sequer, e que tem a defesa da democracia de forma intransigente como uma de suas diretrizes. E aí ele tem feito diversas conversas com vários senadores e que tem sinalizado apoio à sua candidatura. Ontem, pelo placar do Como Vota Senador, já estávamos em 34, empatamos 34-34, e inclusive há senadores que constam como indefinido que já confidenciaram para nós nos bastidores que eles vão votar no Rogério Marinho, mas não querem se expor para não causar nenhum tipo de constrangimento ou represália de seus partidos, desses partidos que sinalizaram um apoio a Pacheco. Então, hoje, eu me arrisco a dizer que nós temos uma ligeira vantagem para Marinho, mas a eleição termina na urna, vai terminar amanhã, dia 1º de fevereiro. Fábio, qual a sua visão? Eu concordo em larga medida com o deputado Jordi que o senador Rogério Marinho tem surpreendido nessa reta final e tem uma chance real de vitória amanhã, coisa que talvez há uma semana atrás ninguém estaria dizendo, né, com essa convicção. O senador Rogério Marinho ele começou com o pé direito a campanha ao, primeiramente, fazer campanha, né? Nenhuma eleição se ganha, e o deputado Jordi sabe muito melhor do que eu, nenhuma eleição se ganha sem fazer campanha, sem ir para a rua, sem pedir o voto. E o senador Pacheco, na minha visão, foi um pouco mais, até como é da sua característica, mais discreto, né, mais fechado, articulou, entregou a coordenação da campanha para o ex-presidente, senador Davi Alcolumbre, que também não é um político tão experiente, não se compara à experiência que o senador Rogério Marinho tem na sua caminhada, e então também confiou bastante na possibilidade do governo fazer parte dessa vitória, né, ser integrante nessa vitória, embora, claro, há que se preservar a independência do parlamento.
mas eu acredito que o senador Pacheco, digamos, acordou um pouco para essa realidade, para essa possibilidade de vitória do senador Rogério Marinho, especialmente após o apoio, a formalização do apoio, né, dos 3 partidos que também fizeram parte da campanha do presidente Bolsonaro, republicanos, progressistas e, obviamente, o próprio PL. Então, acredito que a partir de agora, talvez nessa última hora, o senador Pacheco vai dar um reforço na sua campanha. Então, eu acredito que ainda está indefinido. É muito difícil mensurar, né, ali no escurinho da urna quem vai fazer qual escolha no final das contas. Mas é uma campanha, é uma eleição que nos surpreende nessa reta final e que traz aí um resultado imprevisível nesse momento. Um ponto interessante, que é bom destacar aqui para quem está nos assistindo, a votação é secreta. Então, realmente, como o deputado Carlos Jordi apontou e como o Fábio apontou agora há pouco, tudo pode acontecer amanhã. Pode ser que o Pacheco se mantenha, seja reeleito, como pode ser também que o Marinho venha a assumir a presidência do Senado. Mas uma dúvida que eu pergunto, deputado Carlos Jordi, nesse momento, como fica a relação do Lula com o Congresso caso o Pacheco não seja reeleito? Olha, o Pacheco não sendo reeleito, sendo eleito o Rogério Marinho, eu acredito que o Congresso em si vai ter muita independência. Hoje nós temos um Congresso Nacional que, óbvio, né, é bicameral. Nós, muitas vezes até costumamos dizer, as pessoas nos questionam, por que não avança determinada pauta? Porque o Congresso não é saci-pererê, não é uma perna só, são 2 pernas. E, às vezes, alguma pauta passa na Câmara e, infelizmente, no Senado fica travancado. O Senado hoje está parado. Isso é um fato. O senador Rodrigo Pacheco, ele acaba sendo uma pessoa muito intransigente em algumas questões que ele acha que a Câmara aprovou e ele não concorda e não coloca para votar. Há muitas pautas travadas no Senado Federal, pautas importantes. Por exemplo, vou dar uma pauta muito importante que foi aprovada ainda na gestão do Eduardo Cunha, a redução da maioridade penal, a PEC que foi aprovada aqui e que ficou empacada no Senado Federal. Com o Rogério Marinho sendo eleito, nós temos certeza que o Congresso Nacional vai voltar a funcionar. Nós vamos colocar o Congresso para ficar a todo vapor, colocando essas pautas que estão paradas para avançar, e vamos ter uma independência em que o Congresso, o Senado, vai deixar de ser um apêndice do Executivo, que hoje, com o Rodrigo Pacheco, é isso que acontece. E mais do que isso, vamos ter independência também com relação ao Judiciário, ao STF. Hoje, o Rodrigo Pacheco é o maior cúmplice dessa destruição da democracia, dessa caça das prerrogativas dos deputados que vem acontecendo, essa conivência com todos os abusos de autoridade e crimes de responsabilidade que vêm sendo cometidos por alguns ministros do STF. E eu destaco aqui o senhor Alexandre de Moraes, que vem reiteradamente, inclusive, ligando para deputados, para influenciar, para senadores, para influenciar seus votos para a eleição do Senado. E a lei do impeachment fala que é crime de responsabilidade de ministro do STF exercer atividade político-partidária. É isso que eles vêm fazendo. Então, nós vamos ter independência com relação aos outros poderes e o Congresso Nacional vai voltar a funcionar, vai voltar a produzir e entregar para a sociedade. Fábio, sua visão, como é que fica a relação de Lula com o Congresso caso o senador Rodrigo Pacheco não seja reeleito? Bom, nós acompanhamos, né, que no final do ano passado, a construção da PEC da transição. Então, o Lula já fez, digamos, um primeiro ensaio de como vai conduzir sua política, sua relação com o Congresso Nacional, e com bastante, complexidade, construiu na Câmara dos Deputados uma relação mais sólida, mais próxima de Arthur Lira, mas que certamente vai manter, né, o presidente Arthur Lira vai manter reeleito amanhã, uma razoável independência e um controle compartilhado da agenda legislativa do país. Não vai ficar, talvez, com a mesma independência que teve durante o governo Bolsonaro, mas uma agenda mais compartilhada com o Executivo. E certamente Lula contava com a presidência do Pacheco no Senado para, como o deputado Jordi apontou, limitar, digamos, o sucesso legislativo de algumas medidas que não fossem favoráveis aos governos. E, ao mesmo tempo,
Lula terá muita dificuldade de avançar qualquer pauta no seu campo ideológico mais progressista dentro do Congresso Nacional, sem o Pacheco. Então, eu acredito que para o governo essa eleição amanhã é muito significativa para o sucesso da sua agenda, especialmente no campo social. No campo econômico, até porque o candidato, né, senador Rogério Marinho, foi alguém que entregou a reforma trabalhista, foi alguém que participou ativamente, articulou muito fortemente a reforma previdenciária em 2019. Ele é alguém que certamente tem capacidade de colaborar, talvez não de uma forma integral com o governo, com a agenda e com a visão do governo sobre a agenda econômica, mas ele também tem uma forma de colaborar. Certamente também o deputado Rogério Marinho, ele não é, digamos assim, da ala mais à direita dentro do próprio PL, né? Ele vem de uma história política mais longa e que foi, talvez, criando mais recentemente uma tendência à direita, como nós temos visto no país nos últimos anos. Então, não é impossível para Lula negociar com Rogério Marinho, ambos são políticos experientes, mas certamente vai ser num pé de mais igualdade, de mais independência entre os poderes, certamente. Perfeito. Deputado Carlos Jordi, um ponto que me chamou a atenção da sua fala foi justamente essa questão das pautas, né? O senhor avalia que, caso o senador Rogério Marinho seja eleito presidente do Senado, a questão do impeachment dos ministros do STF virá à pauta? E quais serão as outras pautas prioritárias nessa gestão dele, caso ele seja, obviamente, eleito? Olha, eu acredito que, caso o Rogério Marinho seja eleito, isso vai dar uma certa tranquilidade ao Brasil. Eu acho que vai ser um sinal de pacificação, porque, obviamente, que Alexandre de Moraes estará com um alerta ligado, o alerta vermelho ligado, porque ele sabe que agora ele não terá um vassalo sentado na presidência do Senado. Vai ter alguém que quer defender a autonomia, a independência do Congresso Nacional, defender as prerrogativas dos parlamentares, que não aceita qualquer tipo de arroubo contra a democracia, como vem sendo cometido por Alexandre de Moraes e alguns outros ministros do STF. Então, talvez ele comece a pensar duas vezes se quer determinar prisões ilegais, prisões, inclusive, de deputados, violando o parágrafo 2º do artigo 53 da Constituição, violando a nossa imunidade formal. Então, eu tenho certeza que ele passará a ter mais cuidado. E, obviamente, que havendo esses avanços de totalitarismo, perpetuando-se essa ditadura do judiciário que já está instalada no país, não é impossível que haja a aceitação de um processo de impeachment contra um ministro, como o caso de Alexandre de Moraes, mas eu tenho certeza que ele será mais cuidadoso, ele não é burro, ele pode ter muitos defeitos, como totalitário, é uma pessoa que não respeita a democracia, mas ele sabe muito bem onde ele deve pisar. Rogério Marinho não é o Rodrigo Pacheco, não é um vassalo. Eu tenho certeza que Rogério Marinho ele priorizará uma agenda econômica, uma agenda que vai fazer o Brasil avançar economicamente, que possamos ter uma reforma tributária ampla e outras pautas que façam com que nós tenhamos mais emprego, renda e outras questões vitais para salvar a nossa economia, que se mostra tão desestabilizada com esse novo governo, somente com algumas falas. Algumas falas já fazem com que a nossa economia seja destroçada. E com alguém como o Rogério Marinho, nós tenhamos um pouco uma boia para salvar as vidas que estão correndo risco com esse governo, que não tem nenhum comprometimento fiscal. Sobretudo na questão, uma das questões que Lula tem como prioridade é um novo arcabouço fiscal, acabar com o teto de gasto. Tenho certeza que Rogério Marinho é contra essa medida e não permitirá passar no Congresso Nacional. Fábio Almeida. O deputado Jordi traz pontos muito interessantes, né, que não apenas na pauta
conservadora, né, nos itens ligados aos costumes, o senador Rogério Marinho tem uma divergência com o presidente Lula, certamente também na agenda econômica, e muito bem acompanhado de outros senadores também bastante experientes, que também foram, por exemplo, ministros no governo Bolsonaro. O presidente, se eleito, né, Rogério Marinho, terá condições de conduzir uma pauta de muita independência e de fazer confrontos, mesmo que, digamos, o presidente Lula traga os assuntos, as temáticas, o resultado final será muito alterado, será muito mais negociado no âmbito do Congresso. Eu acredito que o presidente Lula, não é isso que o presidente Lula deseja, e que a pauta fiscal, que é uma das prioridades para o governo, né? Espera-se que dentro de 6 a 8 meses nós tenhamos aí uma nova âncora fiscal, do ponto de vista do governo, em substituição ao teto dos gastos, vai ser uma prioridade máxima e vai ser um teste de fogo, já seria um teste de fogo se essa relação vier a acontecer nesse formato. Eu tenho um comentário aqui do Sidney Júnior, só que lá em cima, Matheus, tenta colocar, que ele fala assim, a nova Copa do Mundo, Brasil versus Lula. Tem aqui, vê se você consegue. Isso, amanhã a melhor Copa do Mundo, Brasil versus Lula. E eu tenho acompanhado esse movimento aí nas redes sociais, até mesmo na imprensa, que realmente parece ser um terceiro turno das eleições, essa eleição aí do Senado. O deputado Carlos Jordi, o senhor avalia que vai ser isso mesmo? E essa eleição aí, essa disputa entre o Marinho e o Pacheco, os eleitores estão considerando aí um terceiro turno? Eu não vejo assim como um terceiro turno, mas eu vejo como uma questão natural, algo que nós já queríamos, já desejávamos, antes mesmo da eleição que definiu esse resultado catastrófico para o Brasil, que foi a eleição do Lula. Todos queríamos, já pensávamos em ter um nome para disputar a presidência do Senado e derrubar o Rodrigo Pacheco. E com a eleição do Lula, isso se tornou com muito mais apelo e muito mais urgente do que anteriormente. Hoje, com a eleição de Lula, e aí a nossa democracia fica totalmente estremecida, ameaçada, sobretudo por ele ter uma relação hoje tão promíscua com os ministros do Supremo, sobretudo com Alexandre de Moraes e com o Rodrigo Pacheco, isso acaba fragilizando ainda mais a independência entre os poderes, a nossa democracia e as liberdades parlamentares, a liberdade do cidadão em si. Então, a eleição à presidência do Senado acaba sendo um momento assim único. Eu acho que é a eleição mais importante de todos os tempos. A eleição mais importante de todos os tempos passamos, que foi a do presidente Bolsonaro contra o ex-presidiário Lula. Agora, essa é a eleição mais importante de todos os tempos, porque é um momento de... Aliás, a nossa democracia ela já está totalmente enfraquecida. Eu ia falar de fortalecer a democracia, não, mas resgatar a nossa democracia, fortalecer as prerrogativas dos parlamentares, deputados e senadores, fazer com que tenhamos novamente independência entre os poderes, né, que a Constituição fala que os poderes são harmônicos e independentes. Hoje não há independência alguma e são totalmente desarmônicos. Nós estamos vivendo um momento que temos que ser... alguns são subservientes ao judiciário e outros acabam se sentindo acuados, amedrontados, sem saber se podem falar alguma coisa. Então, essa eleição acaba sendo um momento em que nós podemos novamente crer que os freios e contrapesos da Constituição podem, de fato, prevalecer e fazer com que a nossa Constituição ela possa novamente ser respeitada. Porque hoje ela foi rasgada. Não existe mais Constituição no Brasil. O que existe são as decisões da cabeça do Alexandre de Moraes com a cumplicidade de Pacheco. Fábio. Bom, em relação a esse comentário que você trouxe, que isso é muito interessante, porque o resultado, a eleição amanhã, na verdade, ela é um reflexo do resultado frágil que Lula e a coalizão que acabou elegendo ele em segundo turno obtiveram no primeiro turno das eleições, né? A vitória muito significativa do PL, né, voltando a casa aí praticamente de 100 deputados, 20% da Câmara dos Deputados,
a vitória inegável no Senado também do PL, elegendo, e não só do PL, mas dos partidos aliados ao então candidato Jair Bolsonaro, em primeiro turno no Senado, fazendo a ampla maioria das vagas, né, das 27 vagas em disputas no Senado, mudaram a correlação de forças e causaram no Brasil, que num sistema parlamentarista seria o chamado governo minoritário. Né? O governo não tem em si a maioria formal do parlamento, aí tem que ampliar a sua base, ampliar a sua coalizão, atraindo, né, por meio de incentivos, outros partidos cujos nortes ideológicos não são tão próximos, e isso deixa o governo bastante fragilizado. Então, esse terceiro turno é um reflexo tanto do primeiro, especialmente da parte parlamentar do primeiro turno, quanto do segundo turno, a grande composição de coalizão que o presidente Lula teve que fazer, cada vez mais ampla, e que não se reflete tanto no dia a dia, né? Quando a gente vê o governo Lula tendo até certas dificuldades de compor o seu segundo escalão, né? Apontar nomes em segundo escalão, tem demonstrado aí uma certa dificuldade de avançar na sua agenda, nas suas propostas do governo Lula. Fábio, deixa eu aproveitar o seu conhecimento técnico aí, você que está aí nos bastidores do Congresso, sempre acompanhando de perto os desdobramentos. Você já viu alguma eleição para a presidência do Senado nesse nível de acirramento e, ao mesmo tempo, de interesse público? Porque eu acho que a sociedade está bem mobilizada e de olho nessa eleição, especialmente do Senado, né? Da Câmara nem tanto, mas do Senado a população, os eleitores estão focados. Já aconteceu isso antes? É recorrente? Olha, o Senado, em particular, tem duas eleições que entraram para a história por questões de disputas muito acirradas. Uma foi, não tão tempo atrás, né, 4 anos atrás, a eleição entre Renan Calheiros e Davi Alcolumbre, que foi muito surpreendente, né, o resultado. Naquele momento, ninguém esperava. Renan Calheiros, muito mais experiente, já tendo sido presidente do Senado outras vezes, enfim. E acabou que você teve uma eleição bastante, que teve até aquela questão do roubo da ata, né, do roubo da pasta, onde teve voto dobrado, teve uma série de questões pitorescas nessa eleição 4 anos atrás. Mas uma outra eleição também bastante disputada, não me escapa agora o ano, mas entre os então senadores Jader Barbalho e Antônio Carlos Magalhães, que tiveram uma disputa muito intensa também pela presidência do Senado. Mas naquele momento, uma outra realidade de participação política, né? Não tínhamos essa vida digital que temos hoje, e essa participação mais presente e cotidiana das pessoas. As eleições parlamentares ainda eram um nicho muito de analista político, do jornalismo político, mas um pouco mais distante do cidadão. Como essa, certamente, nunca vivemos. Deputado Carlos Jordi, para a gente encerrar esse bate-papo aqui, essa entrevista, essa conversa, o senhor avalia que os atos do dia 8 impactaram em alguma medida nessa eleição do Marinho para o Senado? Olha, de certa forma impactaram. Inicialmente impactaram, favoreceram Pacheco. Eu disse naquela época que aquilo ali foi uma burrice imensa, né? Infelizmente, houve alguns infiltrados que atrapalharam e acabaram insuflando outras pessoas que participaram daquilo. Foi o prato cheio, foi a questão perfeita para que Lula e seu grupo, Pacheco, pudessem se aproveitar e criar sua série de narrativas, de que há atos antidemocráticos, que o outro lado é um lado que não respeita a democracia, golpistas e tal, e por conta de uma questão de uma minoria. Mas eu acredito que com esse... E por isso até Pacheco tenha ficado tão tranquilo, tenha se tranquilizado tanto, ficado de uma posição muito confortável, crendo que ele já estava reeleito. Mas no decorrer desse tempo, muitas coisas mudaram. Nós vemos que, por exemplo, Lula é contrário a uma CPI. Mas por que ele é contrário a uma CPI? Há muitas outras questões que temos que apurar para entender essa razão. É óbvio que aquilo ali foi um momento de oportunismo que eles se beneficiaram e eles queriam que aquilo ali acontecesse. Houve até mesmo a omissão deles naquele momento
querendo, buscando que aquilo pudesse acontecer e tirando um proveito da situação. Mas, no decorrer de tudo isso, muitos fatos surgiram. Rogério Marinho arregaçou as mangas, fez uma campanha brilhante, conversando com muitas pessoas, para mostrar que, na verdade, ele não é o candidato de golpistas, ele não é candidato simplesmente de bolsonaristas, ele é um candidato que quer trazer pacificação ao Brasil. Porque até mesmo esses atos ocorreram por conta desse clima de guerra, dessa ruptura institucional que foi iniciada pelo STF na figura de Alexandre de Moraes. Então ele quer, na verdade, trazer a pacificação, fazer com que haja o respeito às instituições, trazer o respeito à democracia, às prerrogativas parlamentares, e não fazer com que o Senado seja um reduto de vassalos de um outro poder. Por isso que hoje eu acho que ele conseguiu reverter todo aquele estrago feito pelos atos do dia 8 de janeiro. Fábio, em que medida os atos do dia 8 impactaram nessa eleição do Marinho? Aqueles tristes atos antidemocráticos do dia 8 de janeiro impactaram, como bem disse o deputado Jordi, num primeiro momento, porque houve uma distinção muito mais clara entre quem ocupa um espaço político de uma extrema-direita daqueles que estão na centro-direita e na direita. E isso, obviamente, num primeiro instante, fez com que várias pessoas tivessem dificuldade de abraçar uma candidatura que estava, de alguma forma, representando também esse campo mais extremado. Mas, com o tempo, isso foi ficando mais palatável, especialmente pela figura do senador Rogério Marinho. Rogério Marinho é um político experiente, ele não é, como eu disse bem no início, não é radical por si, ele em si não tem uma tendência radical, então é mais fácil agregar votos na posição que ele está, justamente pela postura que ele tem politicamente falando. Então, ele conseguiu se descolar, ele pessoalmente conseguiu descolar a si e a sua candidatura dos atos de 8 de janeiro e progressivamente foi construindo o seu resultado, que hoje, né, pelos indicadores, alcançou um empate que pode, enfim, dar um resultado imprevisto amanhã. Só, deputado Carlos Jordi, só um ponto que me gerou dúvida aqui, se o senhor puder responder, se sentir confortável também de falar sobre isso. Logo no começo da entrevista, o senhor mencionou que vários senadores já haviam se manifestado que votariam favoravelmente, votariam a favor do Marinho. Você já tem uma média de quantos votos aí ao senador Marinho? Porque o governo tem sido difundido aí de 50 a 55 votos favoráveis ao Pacheco. Mas qual o levantamento de vocês? Não, é óbvio que em eleições como essas, cada candidato fará as suas especulações e alguns querendo até mesmo mostrar confiança na vitória, como é o caso de Pacheco. Rogério Marinho não. Rogério Marinho ele nem tem essa postura de declarar quantos votos nós que fazemos apanhados através de métricas que nós estamos fazendo como votasenador.com.br e conversas com os senadores que já falaram publicamente. O Rodrigo Pacheco, ele tem hoje 6 partidos que declararam apoio a ele. PSD, MDB, PT, União Brasil, PSB e PDT. Só que desses partidos, alguns senadores já declararam voto a Marinho, publicamente. Então, assim, não necessariamente esses 51 senadores que fazem parte desse bloco de apoio a Rodrigo Pacheco vão votar nele. E pelos números que nós temos de senadores que já sinalizaram que vão votar em Rogério Marinho, já falaram publicamente, nós temos 34. E 34 já sinalizaram também que vão votar em Rodrigo Pacheco. E temos aí em torno de, não me recordo agora, com 13 indefinidos, eu acredito. 13 indefinidos. Então, agora nós estamos buscando esses indefinidos, que muitos desses indefinidos também já falaram, não vou declarar publicamente, mas vou votar em Rogério Marinho. Então, assim, é uma disputa muito acirrada, como disse o Fábio. Eu acho que é a primeira vez
que a disputa ao Senado vai ao segundo turno. Nunca antes na história a disputa foi para o segundo turno. Sempre foi vencida no primeiro turno e dessa vez tem tudo para ir para o segundo turno. Perfeito. Deputados Carlos Jordi, Fábio Almeida, obrigada pela gentileza, obrigada por vir ao meio de em Brasília, trazer esses esclarecimentos, uma visão técnica e uma visão política sobre as eleições que acontecem amanhã no Senado e também as eleições aí à presidência da Câmara dos Deputados. Obrigada pela gentileza. Eu que agradeço. Obrigado, Cris, pela participação. Agradeço, Fábio, todos que nos acompanharam.